Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em vempensar.estadão.com.br. Depois da decisão do Supremo Tribunal Federal em barrar a tentativa de reeleição de Rodrigo Maia à presidência da Câmara dos Deputados e de Davi Alcolumbre no Senado, o caminho se abriu para as disputas das mais diferentes forças dentro do Congresso. Minha cabeça sempre foi da escolha de um sucessor, né? Que eu não falava nada porque eu não queria ter uma opinião durante o julgamento. Antes do julgamento, eu falei várias vezes que eu não era candidato, poucos acreditaram. O principal embate a ser observado é entre o governo e o Maia, que tentará emplacar seu sucessor. Tenho 4, 5 ótimos nomes e esses nomes sairão vitoriosos. Eu não tenho o escolhido, sairá vitorioso porque ele vai representar o movimento de independência. Já a ideia do governo é turbinar a candidatura de Arthur Lira, do PP, deputado do chamado Centrão. Tá trabalhando? Gravar o vídeo? Olá, Ângela. Olá, Álvaro. Jair Bolsonaro. Estou com o lado aqui do maridão, do pai. Um grande abraço a vocês dois. Tamo junto aí, valeu. São grandes fãs. Toda hora me pediam isso. Valeu, tá valeu. Aqui o nosso presidente. Um abraço. Um abraço aí. A intenção do governo é fazer uma acomodação nos ministérios para que nomes de aliados façam parte do governo e, assim, facilite a eleição de seu candidato. Uma das alterações estudadas é transferir o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, para a Secretaria-Geral da Presidência. No seu lugar, são ventilados os nomes do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do PP do Paraná, e do ministro das Comunicações, Fábio Faria, do PSD, também ambos partidos pertencentes a esse blocão. A esquerda, no entanto, tem repetido que não apoiará um candidato bolsonarista. Com isso, Maia vai precisar de um nome de consenso para atrair esse importante grupo. Agora, aqueles 4, 5 nomes que eu tenho no meu entorno estão trabalhando desde ontem com mais energia, vão unir mais esse grupo que representa um movimento de liberdade, de independência da Câmara contra qualquer interferência de outro poder, um movimento da Câmara livre de uma interferência, de uma redução da democracia. Mas existe uma terceira via que reivindica o poder nas duas casas legislativas, o MDB. O argumento é que a legenda conta com o maior número de parlamentares do Congresso e, naturalmente, tem direito às presidências. Entre os nomes estão Eduardo Braga, Eduardo Gomes, Fernando Bezerra e Simone Tebet. Eu não vou trair a minha consciência e deixar de falar a verdade. Eu lamento a posição do Rodrigo Maia nessas questões. Eu lamento muito a posição dele, que resolveu ele assumir o papel do executivo, né? Ataques bastante contundentes à nossa posição. Ele tem que entender que ele é o chefe do legislativo, eu respeito ele, tem que me respeitar como chefe do executivo. Então, lamentável, não o Congresso ou a Câmara dos Deputados. O senhor Rodrigo Maia é a pessoa que resolveu não conversar com mais ninguém. Diferentemente da eleição na Câmara, em que o governo trabalhou para impedir a recondução de Rodrigo Maia, no Senado a situação é bem diferente. Davi Alcolumbre fez parcerias importantes com o governo, barrando pautas incômodas e acelerando o que interessa a Bolsonaro. Também agiu para evitar um processo de cassação contra o senador Flávio Bolsonaro, acusado de comandar um esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O Senado da República entendeu em acompanhar essa matéria, ladeado à Câmara dos Deputados, e agora é acompanhar e debater democraticamente, ouvindo a sociedade, e dar uma resposta que o Brasil espera. A eleição da Câmara em 2021 vai ser um teste de forças entre o grupo de Maia e o Palácio do Planalto.
inclusive com pautas importantes para serem colocadas em votação com a PEC emergencial. O governo vai poder voltar para a Câmara para a votação daquilo que é prioritário na Câmara e no Senado, porque o governo, de alguma forma, antecipou o processo da minha sucessão, esqueceu de projetos importantes, ninguém mais discutiu a PEC emergencial, que era para ter sido apresentado um relatório logo após o primeiro turno, depois o segundo turno. Até agora nós não temos a PEC emergencial que o governo prometeu votar no Senado dia 5 de dezembro, mas não de 2020, de 2019. Tem também as questões ambientais, como liberar mineração em terras indígenas e projetos de regularização fundiária. Nós viemos a fazer com que o Estado, além de sair da perseguição de quem produz, ele ajude quem quer empreender em nosso país. E para falar sobre essas movimentações e os bastidores ultra quentes do Congresso Nacional nesse processo de sucessão das presidências, nós convidamos o editor do BR Político, Marcelo de Moraes. Tudo bem, Marcelo? Como vai? Salve, Emanuel. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, Marcelo. Bom, queremos captar a sua análise e do que já temos acompanhado desde domingo à noite, quando foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal que Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre não podem ser reconduzidos ao cargo, serem reeleitos, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. O impacto dessa decisão do Supremo Tribunal Federal faz que tudo comece do zero no jogo de bastidores e da política ali na Câmara e no Senado, Marcelo? Com certeza, acho que não dá nem para dizer que comece do zero, acho que é -5 ali, porque você desarruma tanto o cenário, que vou dar um exemplo, Davi Alcolumbre era dado como certo que ia ser reeleito, não tinha disputa, não tinha nenhum candidato que tinha, talvez aparecesse no dia alguém ali querendo fazer uma surpresa, mas não tinha ninguém se colocando nessa disputa, então Davi Alcolumbre sai do páreo do nada, né? E você tem que construir uma candidatura. Resultado, como é que funciona isso no Congresso? Todos os grupos começaram a ficar agitados, né? Você tem quem estava fora da disputa começou a enxergar uma possibilidade de participar. Então você já tem o MDB principalmente se movendo e o PSDB também interessado. Só que aí essa eleição do Senado, ela não é uma eleição simples, porque você não tem um grupo hegemônico hoje. Tem muitos partidos, com o MDB tem mais parlamentares, o PSD tem um pouquinho menos, mas é tudo meio muito fragmentado. Então se os 2, 3 grupos se juntarem, você pode fazer um presidente do Senado ali numa articulação política, às vezes casada com a disputa da Câmara. Então, às vezes, combina-se o seguinte, o MDB vai ficar com o Senado e deixa o DEM ser presidente da Câmara. Então, todos esses arranjos que não estavam no mapa estão sendo feitos. De noite, mesmo assim, que o Supremo, na noite de domingo, quando os últimos votos do Supremo pingaram ali no virtual, né, começaram a aparecer, e na mesma hora, quem estava fora do barco, quem tinha desistido de jogar da toalha, voltou à articulação porque viu que tinha chance de novo. Acho que tem um movimento importante, porque você desmonta na Câmara um grupo político que é o do Rodrigo Maia. Se ele vai conseguir manter essa turma junto em torno de um ideal, eu ainda tenho que ver. Eu acho que tem muita gente ali que tem projeto solo, né, que tem um projeto político não tão alinhado com o dele, que vai querer se destacar. Então eu acho difícil ele conseguir manter o que ele chamaria aquele núcleo duro, que daria uma frente com uns 200 a 300 votos, que poderia ganhar. Acho que agora vai ser meio que um salve-se quem puder. E o presidente Bolsonaro, que ia provavelmente ser derrotado na Câmara, já estava meio que precificando isso, e estava se aproximando inclusive mais do Davi Alcolumbre no Senado, que tem mais afinidade, passa a entrar no jogo também. Então você tem, é tão zerado a situação, Emanuel, como você falou, que você tem o presidente que estava fora da disputa na Câmara começa a ter chance. O Senado, que estava totalmente definido, ficou completamente embaralhado. E um grupo que estava no poder, o Rodrigo Maia é presidente da Câmara desde 2016, julho de 2016, de repente desaparece do nada e não sabe nem o que vai ser deputado sentado no fundo lá do plenário e cuidar da vida. Então, é um jogo que vai mexer muito com as coisas, com a cena política e pode, inclusive, projetar 2022.
Aliás, bom, primeiro vamos tratar as coisas por partes. Eu queria te ouvir mais sobre esse ganha e perde do governo. O presidente Jair Bolsonaro, como você indicou, sem um aliado como Davi Alcolumbre no Senado, fica um cenário ainda incerto. Por outro lado, tira na Câmara o Rodrigo Maia, que claramente para os bolsonaristas era visto até como um inimigo. O governo também saiu no 0-0 no final das contas, então, Marcelo? Eu acho que o governo pode perder tudo e pode ganhar tudo. Eu acho que a situação está tão indefinida que se o governo soubesse jogar, que o governo não sabe jogar politicamente, ele tem muita dificuldade nessa articulação política, mas ele está com uma oportunidade muito boa para fazer política, coisa que ele não tem feito. Mas se ele conseguisse fazer, porque você tem o Rodrigo Maia, que era um político que tem uma hegemonia sobre a agenda do Congresso. É muito importante as pessoas entenderem que o poder que o presidente da Câmara e o presidente do Senado têm, ele é muito grande, porque o próximo presidente das duas casas, o presidente da Câmara e do Senado, vão ter agenda pré-eleição. Durante os 2 anos que faltam para a eleição presidencial, esses 2 que vão ser eleitos vão ser os donos da agenda. Então, se quiser votar reforma, quiser votar uma agenda em projetos mais ideológicos, essa pauta mais polêmica, esse cara tem o poder de fazer andar e de fazer parar. Então o Bolsonaro poderia conseguir, que isso interessa muito ao eleitorado dele, apoiar um político com esse perfil. Digamos que ele pegasse o Arthur Lira, que é o que está mais próximo dele. O Arthur Lira podia ser convencido a presidir a Câmara com essa pauta na cabeça, com essa agenda na cabeça. Então o Bolsonaro podia ganhar realmente. Só que não é assim que funciona o governo. A gente sabe que o governo é uma coisa bem assim, cíclico, né? Tem hora que está bem, tem hora que não está bem. Eu acho que o Planalto vai perder, como você disse, essa interlocução privilegiada com o Senado, onde Davi Alcolumbre era uma ponte de Bolsonaro com o Congresso, mas não tem essa garantia de que vai recuperar isso na Câmara. Pode até conseguir eleger alguém próximo a ele por ser do centrão, ou seja, em troca de cargos, em troca de ministérios, e eu acredito que isso vai entrar na mesa realmente para ele poder influenciar nessa eleição da Câmara e do Senado. Provavelmente ele vai abrir vagas no Ministério, não sei se é suficiente, mas eu acho que ele vai trabalhar com essa discussão, pelo menos, para tentar ter uma voz mais ativa na agenda da Câmara, principalmente na Câmara. Por que eu falo isso? Porque a Câmara é muito maior e muito mais rebelde do que o Senado. O Senado são 81 parlamentares, você consegue mais ou menos administrar ali, não tem uma crise muito grande. Se você convencer um grupo determinado, você consegue amarrar um acordo. Na Câmara isso é quase impossível, porque é tanta gente, é tanto líder de si mesmo, que perde esse controle. Então eu acho que o Jair Bolsonaro vai até tentar usar uma reforma ministerial ali como aquela cenourinha que você oferece para o cavalo, né, para o cavalo andar direitinho, vai tentar fazer isso. É suficiente? Eu acho que não, porque eu acho que as forças contra ele são mais organizadas em termos de estratégia. Ele tem uma caneta poderosa, o outro lado tem uma articulação muito mais bem feita, e acho que o Rodrigo Maia vai passar, já deve estar fazendo isso a partir de agora, tentando ser o condutor, porque ele quer sair também, pelo menos, já que não pode concorrer, pelo menos como o sujeito que organizou a grande vitória contra o Planalto. Se pudesse apostar, independentemente de nome, já tem vários nomes surgindo, Marcelo de Moraes, mas esse cargo deve ficar mesmo com o centrão do futuro presidente da Câmara dos Deputados? Depende do que a gente chamar de centrão, né? Se a gente pensar, desde o Eduardo Cunha, que o centrão manda na Câmara, ele não deixou de mandar. O Eduardo Cunha saiu, o Rodrigo Maia se elegeu com o apoio desses mesmos parlamentares. Mesmo o grupo que apoia o Eduardo Cunha tem apoiado e dado votos para o Rodrigo Maia se eleger. Então eu acho que esse grupo é hegemônico na Câmara, acho que ele é bem maioria no Senado também, e eu acredito que o próximo presidente da Câmara e do Senado vai sair de um partido que seja MDB, PSDB, PSD, DEM, essa mesma turma de sempre, republicanos. E esse grupo tomou conta, ele tem os votos, a maioria dos votos se junta um pouquinho mais para um lado, um pouquinho mais para o outro, mas é um grupo que vai prevalecer porque ele é muito, que eu falei, eles são muito mais bem articulados do que o Planalto. Então o Planalto não tem condição de chegar assim, escolhemos um cara e vamos bancar ele. Não é assim que funciona. Ali, pelo menos não nesse momento, o Planalto não tem essa capacidade. Alguns nomes estão falando para a gente não ficar só assim, mas tá cercando, costeando a alambrada, aí não fala o nome das pessoas. Na Câmara, já tem os candidatos do grupo do Rodrigo Maia, ainda não está definindo quem seria esse nome, mas tem 4 ou 5 parlamentares que estão despontando. Então, por exemplo, tem Baleia Rossi, que é o presidente do MDB, Aguinaldo Ribeiro, do PP, você tem também o Marcos Pereira, que é o presidente nacional do Republicano, um partido até que é próximo do presidente, mas Marcos Pereira não é tão próximo assim.
Luciano Bivar, que é presidente nacional do PSL, brigou com o Bolsonaro, rompeu com o Bolsonaro. Então, repare que são candidatos, são nomes que são dirigentes dos seus partidos. À exceção do Aguinaldo Ribeiro, que já foi até ministro, são todos nomes grandes, com tamanho para presidir uma Câmara. Todos eles, em algum momento, fizeram parte já da mesa diretora da Câmara. Luciano Bivar é um dos vice-presidentes, Marcos Pereira é o atual vice-presidente. Esses são nomes colocados de um lado. Do outro lado tem o Arthur Lira, que por enquanto é o único nome que seria governista. No Senado, sem o Davi Alcolumbre, o MDB já está todo assanhado. Tem 2 nomes, Eduardo Gomes, que é líder do governo, está tentando se colocar ali, viabilizar como bolsonarista e meio termo ali também o próximo do Centrão, próximo da turma do MDB, porque ele é do MDB, e tem Eduardo Braga, senador ligado ao grupo de Renan Calheiros, aquele MDB mais raiz, né? Aquele MDB mais que vê aquela oportunidade política e geralmente se coloca bem, né? Porque eles se movem muito bem. Mas já tem também uma articulação a favor de Tasso Gereissati do PSDB. E o DEM, que também não quer ficar sem o cargo lá, já que vai perder na Câmara, ele vai tentar também, já tem uma articulação para emplacar o senador Rodrigo Pacheco de Minas Gerais. Você vê, está muito ainda, a gente sabe que é início, está muito incipiente, todo mundo meio entusiasmadão, está todo aquela, vai dar para mim, eu tenho chance. E aí a política ela vai sendo ajustada e vai sendo modulada para a gente ver direitinho quem tem cocada para vender, né, Emanuel? Verdade. Marcelo, você citou na primeira resposta, eu queria explorar um pouco mais desse assunto. Futuro político a curto e médio prazo de Rodrigo Maia, visto que é alguém que ganhou muita musculatura e muito poder ao longo dos últimos anos, né? Acabou tendo vários mandatos à frente da Câmara dos Deputados. A gente sabe que isso gera holofotes, mas também é preciso reconhecer que ele foi um importante articulador e acabou também se tornando um contraste em relação ao jeito de governar do presidente Jair Bolsonaro, o que deu também bastante credibilidade para Rodrigo Maia. Como é que fica, visto que ele tem 2 anos de mandato, em tese retorna à sua raiz de um parlamentar entre os 513, sem a caneta? Ele era visto, inclusive, e poderia até compor ou chapas de candidaturas presidenciais em 2022, ou até, quem sabe, concorrer ao governo do estado do Rio de Janeiro. Como é que fica esse futuro político do Maia sem todos os holofotes, hein, Marcelo? É um nó que ele vai ter que desatar, né? Porque a gente sabe que uma coisa é você estar lá em cima do Planalto, né? Outra coisa é baixar, como ele mesmo falou, logo depois do resultado do Supremo, ele está indo para o chão de fábrica, né? Ele está voltando a ser um parlamentar que está ali mais um entre os 513. Mas ele mudou de tamanho, não resta dúvida, ele foi presidente da casa desde 2016, mais de 4 anos, quase 4 anos e meio, já que tem essa função, terá mais de 4 anos e meio quando deixar o cargo em fevereiro. Ele vai ser, a meu ver, um dos grandes articuladores dessa frente ampla de montagem de uma candidatura contra Bolsonaro. Eu acho que ele vai assumir cada vez mais esse perfil de ser um articulador político, como deputado mesmo, ali ocupando a função do dia a dia de parlamentar, mas vai estar costurando nacionalmente. Acho que ele e a ACM Neto, que é presidente nacional do DEM e que está deixando também a Prefeitura de Salvador, também vai ficar sem mandato, mas é o presidente do partido, pelo menos tem essa função mais simbólica, né? É um dirigente partidário oficialmente. Eu acho que eles vão se dedicar muito a montar essa costura política que favoreça o DEM. O DEM saiu muito forte da eleição municipal, o DEM está com um cacife bem razoável para explorar. Acho que ele passa a ter esse papel. Uma coisa que a gente tem que observar, que é importante, Manuel, é que a saída do Rodrigo Maia, ela deixa em aberto o perfil de agenda que vai ser montada na Câmara. Estou falando especificamente da Câmara, com o Rodrigo Maia da Câmara, e conduziu muito mais as reformas e essa chamada agenda liberal, de retomada do crescimento, do que o Senado. E que a gente sabe que a reforma da Previdência, por exemplo, só foi aprovada porque o Rodrigo Maia foi um grande entusiasta. Então, ele talvez seja o cara com o perfil mais liberal dentro da Câmara, e que tem a capacidade de articulação para fazer essa pauta andar. Sem ele, eu acho que vai ser difícil. Você pode até ter um ponto ou outro, uma reforma tributária consiga avançar um pouco, você tem um avanço num projeto. Agora, esse pacote de propostas tão bem articuladas dessa agenda liberal, eu acho que com o Rodrigo Maia fora, corre o risco também de desaparecer. Acho que a gente vai ver um perfil alterado nesse tipo de agenda. E uma coisa que eu, se fosse o presidente Jair Bolsonaro, também botava a barba de molho, que Brasília é assim, né? A gente olha para a nuvem e está de um jeito, quando olha de novo já está de outro, como dizia o Ulisses Guimarães. Rodrigo Maia, durante todo o seu período que coincidiu com o mandato presidencial de Jair Bolsonaro, nunca
nunca se moveu para abrir um impeachment. Apesar de ter sido muito provocado, muito pressionado, ele sempre foi uma garantia que ele achava que precisava completar mandato, que era ruim demais para a democracia ter um outro processo desse. E com outro presidente na Câmara, que é lá que os processos de impeachment começam, Bolsonaro não tem mais essa certeza de que o presidente da casa tem esse perfil. Então, é bom também ficar atento em quem vai ser escolhido. E 2021 pode ter essa tempestade perfeita para o Bolsonaro, já que a pandemia volta a ter um aumento significativo de casos. Janeiro pode abrir numa situação bastante caótica nos sistemas de saúde do país, as reformas não andam, a economia vive um momento bastante difícil e turbulento, ainda com consequências da pandemia, mas também com outros reflexos, né, como a própria subida da inflação. Enfim, a perda de apoio político, a gente já sabe no que deu contra os presidentes, né, Marcelo? Pois é, o sujeito pisca o olho, quando acorda já era, né? Então é importante, eu falei, botar a barba de molho, porque vai mudar tudo agora. Por mais que o candidato que ganhe seja um sujeito de centro, né, ou seja, em tese moderado, não é uma pessoa que vai ter grandes arroubos ali nas decisões, é uma figura nova que vai assumir. Então, figura nova é igual a gente está vendo no Supremo. A chegada de Luiz Fux como presidente do Supremo é completamente diferente do que era o Supremo com o Dias Toffoli no comando. Então, esse tipo de perfil você vai descobrindo com o sujeito sentado na cadeira. Então, eu acho que a partir de fevereiro teremos descobertas interessantes para fazer, Manuel. Muito bem. Marcelo de Moraes, editor do BR Político, analisando com a gente a eleição no Congresso Nacional para a Câmara e o Senado. Ocorre em fevereiro do ano que vem, mas os bastidores estão movimentadíssimos. Muito obrigado, viu, Marcelo? Valeu, Manuel. Um abraço. Obrigado. Estadão Notícias. Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Para escrever aqui pra gente, podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.